Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, por isso saltamos os livros e hoje vamos ler Isaías 58. Na verdade, dá continuidade a essa meditação. No último livro, na última vídeo, nós falamos sobre o jejum. Eles perguntavam por que nós jejuamos e tu não, afligimos nossa alma e tu não sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Depois lemos, por último, o que o Senhor Jesus falou sobre o fariseu e o publicano. Ambos foram orar. O fariseu, ele se orgulhava de tudo que ele fazia, já o publicano, ele nem ousava levantar os seus olhos e chamava-se de pecador. O publicano, mesmo sendo um pecador, desceu justificado, e o fariseu, ele não desceu. Então, nós estamos nesse contexto para que você possa se situar. Vamos, antes de continuar a nossa leitura, pedir que Deus venha nos conduzir. Meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos dela todos os dias. Eu te louvo e te agradeço pela oportunidade que nós temos aqui de ler, meditar na Tua palavra e nos entregar a Ti dia após dia. Senhor, fala conosco, abrindo o nosso entendimento para a Tua palavra. Que assim seja e graças a Deus. Vou começar a partir do 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não julgueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflinja a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco de cinzas? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? O comentário do 5. Chamaria tu a isto jejum? O jejum agradável ao Senhor não consistia no sacrifício físico de um dia apenas. Muito mais que a simples abstinência de alimentos, ele esperava do homem contrição, arrependimento e misericórdia para com seu semelhante. Os religiosos são comparados ao junco, planta nativa dos lugares pantanosos que se encurva ao crescer, pois seu caule não suporta o próprio peso. No dia em que estavam jejuando, eles se vestiam de modo simples, descaíam o semblante e andavam de cabeça baixa e melancólica para demonstrar aos outros a sua piedade. E mesmo sendo repreendidos por Isaías, eles continuaram com esse comportamento na época do Senhor Jesus. Mateus 6, 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha que interessante, enquanto o que eu faço para Deus tem que ficar em secreto, eu não preciso chamar a atenção de ninguém e para ninguém, somente a de Deus. Quando nós somos honrados por Deus, vai ser público, quer dizer, eu vou dar meu testemunho, todos vão saber. Então, quando alguém está sendo abençoado, na verdade, ninguém sabe o que aquela pessoa fez para alcançar aquela bênção. Continuando o comentário do bispo, isso mostra que o espírito maligno que promove a hipocrisia atravessa gerações, rodeando e influenciando pessoas que desprezam a sinceridade. Seguindo para o 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Comentário do 6. O jejum que eu escolhi, Deus havia reprovado o jejum hipócrita, mas especificou o tipo de jejum que ele aprova e aceita. Para o Senhor, o ato de jejuar não era apenas se privar de alimentos, mas agir com justiça e bondade todos os dias. Os termos ligaduras da impiedade e ataduras do jugo se referem à indiferença com que o povo tratava o seu semelhante. A exploração era tão grande que muitas pessoas viviam em extremo estado de pobreza.
e chegavam até a serem submetidas à escravidão. Diante disso, o Altíssimo exortou a que, em vez de jejuns físicos, houvesse amadurecimento espiritual a fim de remover os fardos, ativar a consciência cauterizada e produzir tolerância e compaixão. As Escrituras declaram que há muitos benefícios no jejum feito dentro dos princípios bíblicos. Juízes 20, 26 diz: então, todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Daniel 9, do 3 ao 19. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seu servo, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, onde, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Deus, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Jonas do 3, do 5 ao 10 diz: E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo:
nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem se lhe dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, que lhes fazia e não fez. Terminando o comentário do bispo, mas se for usado com a intenção de barganhar resultados, ou por mera religiosidade, o jejum não passará de uma greve de fome, ou talvez de uma pequena dieta. Então, olha o grande segredo aqui que nós encontramos, então, sobre o jejum. Né? O jejum, ela é uma oração mais forte diante de Deus. Nós afligimos o nosso corpo com o objetivo de alcançar a misericórdia de Deus, né? A força de Deus, a palavra de Deus. Então, nós vemos várias formas do jejum. No 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? O comentário diz repartir o pão com o faminto, tornar o fardo mais leve, alimentar e socorrer o necessitado, significa levar a ele não apenas a provisão física, mas também a palavra, que alimenta, liberta e salva a alma. Continuando para o 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, olha só, o que o jejum provoca, né? O jejum, como está aqui descrito, que nós venhamos afligir o nosso corpo com alimento, por exemplo, mas também venhamos estender as mãos para o necessitado. Então, por exemplo, nós fazemos o jejum, mas você não evangeliza, você não fala de Jesus para outras pessoas. Às vezes, você tem aquela vontade de falar com uma pessoa sobre Jesus, mas você fica com vergonha. E Deus vem tocando em você para falar com aquela pessoa. Eu lembro de um caso de uma pessoa que era um oficial da igreja. Ele estava na linha do comboio. No Brasil se chama do trem, né? E ela estava aguardando chegar o comboio para ela poder seguir o caminho dela. E havia uma pessoa meio inquieta. E Deus tocou nela para falar com aquela pessoa. E ela decidiu não ir. E ela falou assim, não, ela pode não me ouvir, ela não pode não querer me escutar. Enfim, ela não foi. Resultado, quando o comboio veio, aquela pessoa se lançou à frente do comboio. Então, a gente não pode perder a oportunidade de falar. Nós também temos o costume de fazer o jejum que intitulamos jejum de Daniel, que é no sentido de não nos deixar contaminar com as coisas desse mundo. Por exemplo, por que hoje nós vemos tantas pessoas com a síndrome do pensamento acelerado? O que significa isso? A ansiedade. Né? A pessoa normalmente já acorda pela manhã, ela já pega o telemóvel, ela vai ver a rede social, ela vai ver a imagem de um, a imagem de outro, o que um falou, o que o outro falou. Então, ela se enche daqueles vídeos, daquelas imagens, informação que está entrando na cabeça. Então, ela sai de casa, ela está recebendo também informações da onde ela vai. Tem os outdoors, tem as imagens dos vídeos, tem as propagandas, tem o que ela vê, tem a injustiça que ela passa, os problemas que ela enfrenta no trabalho, né, os problemas familiares. Então ela só vai enchendo a cabeça dela com muito conteúdo. Então isso forma uma pessoa ansiosa, depressiva. Você pode observar que hoje o número de pessoas com depressão vem crescendo dia após dia. E pior, são crianças às vezes muito novas que já têm depressão, sofrem com ansiedade, sofrem com tristeza, com angústia. Por quê? Porque os pais, indevidamente, já dão um telemóvel muito cedo para uma criança, então ela se entrete naquele telemóvel, se entrete com jogos, com videojogos, com vídeo, com YouTube, enfim, com várias séries de coisas. Então a criança, ela fica meio que alienada só àquele pensamento. Então ela se torna ansiosa, depressiva, uma pessoa triste, uma pessoa até perigosa.
Então a gente tem que vigiar muito. O jejum de Daniel, como é intitulado, ele serve para você esvaziar a sua mente dos pensamentos desse mundo. Então você evita a televisão, evita séries, evita ficar se enchendo com a rede social e você, ao invés disso, vai aproveitar o seu tempo para ler a palavra de Deus. Vai formar pessoas com a mente restaurada, a mente de Cristo. Por que as pessoas no passado tinham uma mente mais limpa? Porque elas não carregavam a sua mente com tanta informação como nos dias de hoje. O 9. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo e falar iniquamente. Então quer dizer, o jugo, ele não podia ser desigual. O jugo, no caso, o jugo era o que prendia o animal. Então vai tirar o jugo, quer dizer, tirar o que me prende. Deus quer que você tire o que está te prendendo. O que está te prendendo mais? Né? O que está prendendo sua vida nas coisas desse mundo? No 10. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. O comentário diz, romperá a tua luz. Essas promessas estão sobre todos aqueles que não apenas conhecem as Escrituras, mas também as praticam com perseverança. Isto é, as promessas estão sobre todos aqueles que abandonam seus pecados, são sinceros e íntegros em sua conduta e não estendem o dedo para ameaçar, desdenhar ou acusar o seu próximo. O Todo-Poderoso reage à nossa fidelidade sendo infinitamente bom, gentil e fiel às nossas petições. Por isso diz, clamarás e o Senhor te responderá. Gritará e ele dirá, eis-me aqui. O Altíssimo promete ainda enviar a sua justiça à nossa frente, de modo que todos vejam a sua glória em nossa vida, assim como foi com os hebreus na saída do Egito e na peregrinação no deserto. E essa palavra também serve para aqueles que têm o desejo de evangelizar o seu próximo, de falar de Jesus, anunciar a palavra dele adiante, né? Olha só, eu achei tão interessante, né, que a nossa luz, ela nascerá, a luz nascerá em meio às trevas, à escuridão, né? A pessoa que está nesse mundo, ela está na escuridão. Mas quando a pessoa se converte, quando a pessoa se entrega a Deus, ela então recebe essa força, essa fortaleza. E ela passa a ser essa luz em meio às trevas. No 12. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares, não seguindo os seus caminhos, nem pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Você sabe o que significa se deleitar no Senhor? É você ter o prazer que Ele tem. Imagine, aquela mulher samaritana, ela teve 5 maridos. E o que ela tinha agora nem era marido dela. Quer dizer, ela se juntou com aquele homem. Ela não era feliz, em hipótese alguma. Ela carregava um trauma. Ela carregava dentro do coração dela coisas inimagináveis. Talvez coisas das quais você está familiarizado, né? A dor, o sofrimento, a rejeição, a tristeza, o abandono, enfim, muitas coisas, né? Mas quando ela foi até aquela fonte, imagine que aquela fonte seja a igreja. Às vezes a pessoa vai até para a igreja desacreditada que a vida dela possa ser diferente daquilo que ela viveu a vida inteira. Mas quando ela chega ali, o Senhor Jesus mostra para ela a fonte de água viva. Então, aquela sede, aquela tristeza, aquela angústia, todo aquele sofrimento
é posto um fim. E ela então conhece o Salvador verdadeiro da vida dela. Bom, está à sua disposição. Basta você querer e se entregar para Ele. Tá bom? Que Deus abençoe e continue abençoando. Põe nos comentários que Deus falou consigo. Continue aqui meditando com a gente e manda esse vídeo para alguém, tá bom?